Olá, meus alunos, vamos seguir aqui para a 9. Então, a 9 tem um enunciado igual ao da 8, né? O Sol é o único astro do sistema solar que tem luz própria. Todos os demais, como Lua, cometas, planetas, asteroides, satélites naturais ou artificiais, apenas refletem a luz dele. Coloque F ou V nas afirmações. Então, vamos lá para a letra A. Mercúrio, visto da Terra, é o planeta mais brilhante porque está mais perto do Sol. Então, olha, eu vou escrever aqui de novo a ordem, tá? Dos planetas. Olha, eu tinha colocado, né, aquela hora, falado sobre aquela frase, né? Minha véia, traga-me um jarro de suco de uva e nozes. Aí aqui você vem escrevendo o nome dos planetas, tá? Eu vou escrever aqui e já volto. Bom, escrevi aqui a ordem dos planetas, tá? Em relação ao Sol, né? Mercúrio é o mais próximo do Sol, depois Vênus e assim por diante. Então aqui, ó, Mercúrio visto da Terra. Então nós estamos aqui no planeta Terra, né? Mercúrio visto da Terra é o planeta mais brilhante porque está mais perto do Sol. Então Mercúrio está mais perto do Sol, mas quem está mais perto da Terra é Vênus, né? Então Vênus, a gente viu lá no primeiro, né? Que Vênus, ele os primeiros aqui são todos planetas rochosos, né, ou telúricos, né? Então Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, eles são os planetas rochosos, e os outros 4 mais distantes, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são os planetas gasosos. Então os mais próximos da Terra que são Vênus e Marte, né, que digamos assim estão do lado ali, né, fazem fronteira ali com a Terra, né, no sistema solar. E Vênus, ele é quase do tamanho da Terra, tá? Então aqui ele está falando de Mercúrio. Mercúrio visto da Terra é o planeta mais brilhante porque está mais perto do Sol. Então não, né? Quem está o mais brilhante aqui não vai ser Mercúrio, tá bom? Então seria ou Vênus ou Marte, né? Então essa primeira é falsa, tá? O fato dele estar mais perto do Sol não tem nada a ver que ele seja mais brilhante, né? Até porque o Mercúrio é bem pequenininho, né? A gente viu aí que ele é o menor dos planetas, desses 8 planetas, é menor inclusive do que a Lua de Júpiter, né? E uma Lua de Saturno também, são maiores do que Mercúrio. Durante o eclipse lunar total, a Lua ainda reflete um pouco da luz solar. Durante o eclipse lunar total, a Lua ainda reflete um pouco da luz solar. Então, o eclipse lunar total é quando a Terra se põe entre o Sol e a Lua, né? Então, por exemplo, estaria aqui o Sol, aí aqui estaria a Terra, né? Tá lógico, tá fora da escala aqui, tá, gente? Então, aqui é a Terra e a Lua ficaria aqui na sombra, né? Na sombra aqui, então a gente não conseguiria ver a Lua, né? Ou seja, a Terra faria sombra na Lua, tá? Esse é o eclipse total lunar, né? Então ainda ela reflete um pouco de luz solar. No eclipse lunar total, se vocês já viram o eclipse, você vê que a Lua, ela fica totalmente coberta, né, pelo Sol, e ela reflete sim um pouco da luz solar, né? Ainda dá para ver a Lua ali, né? Então, se ela não refletisse nada, não daria pra gente ver nada da Lua, né? Ela ficaria invisível. Só que dá para ver, né? Ela vai tampando assim, a Terra vai tampando, né? Vai entrando na frente da Lua, né? Vai tampando, mas dá para ver ainda. Então, quando tem o eclipse total, eu vou colocar aqui, tá? A imagem de um eclipse total. E aí vocês vão ver que dá pra ver, né? Se você estiver presenciando um eclipse, você olha assim, você fala, dá pra ver a Lua ali, né? Se você não estiver acompanhando o eclipse, mas se você chegar atrasado, por exemplo, alguém vai falar pra você, olha, tá tendo um eclipse da Lua agora. Você olha pro céu e vai falar, tô vendo. Você consegue ver, né? Não fica invisível, tá? Então, durante o eclipse lunar total, a Lua ainda reflete um pouco da luz solar? Sim, reflete sim. Ainda dá para ver, né? Como a Lua não tem luz própria, dá para ver. Se dá para ver a Lua é porque é o Sol, né? A única fonte de luz no sistema solar é ele que está fazendo com que a gente consiga enxergar um pouco
Aqui a letra C. A lua nova reflete a luz do sol, mas não vemos esta reflexão. Então, a lua nova é quando a lua se põe entre a Terra e o Sol. Acontece isso aqui, ó. A lua fica aqui, ó. Tá? E aí a gente não consegue ver, né? Porque o Sol, ele tá batendo desse lado da lua aqui, ó. Né? Então, esse lado que tá visível pra gente, né? Que estaria voltado pra gente aqui na Terra, a gente não consegue ver, ó. Esse lado aqui é o que tá visível, né? A gente tá olhando para esse lado. Mas esse lado não está recebendo luz. Esse lado aqui, ela está recebendo aqui, né? Mas desse lado aqui pra gente, ela não está recebendo, tá? Quando ela tá nova mesmo, né? Bem, totalmente invisível ali, né? Então a lua nova, ela nasce junto com o sol. E é aquela lua que quando você tá de dia, você tá vendo a lua, né? Então aquela fase é a fase da lua nova. Então ela nasce junto com o sol e se põe junto com o sol. Então aqui, olha, a lua nova, ela reflete a luz do sol, né? Só que a gente não vê essa reflexão. Por que a gente não vê essa reflexão? Porque ela tá do outro lado aqui, olha, certo? Então, como ela tá lá do outro lado, a gente não tá vendo o outro lado, né? E é o lado oculto da Lua, né? O lado que ele nunca fica voltado pro planeta Terra, né? A face oculta da Lua, ela fica sempre oculta. Ela tá girando em torno da Terra e ela também tem o movimento de rotação dela. Então, esse lado aqui, ele sempre fica oculto pra gente, porque à medida que ela vai girando, né? Ela vai fazendo a órbita dela em volta da Terra, ela vai girando também. E ela leva exatamente o tempo que ela leva para dar em volta da Terra, é o tempo que ela leva para dar uma volta em torno de si mesma, que é aproximadamente 29 dias. E aí a gente não consegue ver esse lado, que é o lado que está refletindo, né? Que a luz do sol está batendo nela, tá? E a gente não consegue ver essa reflexão, por quê? Porque ela tá lá do outro lado, né? Então a gente não vê, tá? Então essa daqui é verdadeira. Aí a letra D. Sem o Sol, nenhum outro astro do sistema solar seria visto. Exato, né? Verdadeiro isso aqui também. Se não tivesse o Sol, né, seria como a noite, né? Seria como se só tivesse noite só. E aí a gente não conseguiria ver nenhum astro do sistema solar, né? Porque os planetas, você consegue ver Vênus, Mercúrio, né, através de telescópios, mas o que você está vendo ali é porque o Sol está batendo neles, né? Então você está vendo o reflexo, o Sol que está refletindo neles. A própria Lua, a gente enxerga a Lua porque o Sol está batendo nela, né? A luz do Sol está atingindo ela. Mas você fala, nossa, mas como que o Sol está atingindo ela se está à noite, né? É porque o Sol, ele vai estar numa posição que não vai estar batendo o sol pra gente, né? Mas ele tá batendo o sol na Lua, tá? Então seria, por exemplo, um caso assim, olha, por exemplo, vamos supor que nós estejamos aqui, tá? Nós estamos aqui, onde eu marquei o xizinho, tá bom? Então aqui tá de noite, concorda? Porque a luz do sol tá batendo aqui, ó. A luz do sol tá batendo aqui, né? Então aqui atrás a luz do sol não tá batendo. Mas vamos supor que a Lua, ela esteja... Se a Lua estiver aqui, onde eu desenhei por último, olha. Concorda que a luz do Sol vai bater um pouquinho ali? Ó. Pra gente tá à noite, né? E a gente tá vendo a Lua. Eu tô vendo a Lua aqui, ó. Certo? E o Sol tá batendo nela aqui, ó. Entendeu? Então vai ter um pedacinho dela que a gente vai ver, um pedacinho dela aqui. A gente não vai ver ela cheia, né? Mas vai ter um pedacinho que a gente vai estar vendo ela, certo? Então mesmo estando de noite a gente consegue vê-la, porque o Sol que está refletindo a luz nela. Então sem o Sol nenhum outro astro no sistema solar seria visto. É certo, verdadeiro. E a última, o Sol visto da Terra ou de Plutão tem o mesmo brilho? Lógico que não, né, gente? Então o Sol visto da Terra ou de qualquer outro planeta vai ser diferente, vai ter brilhos diferentes, tá? Lá em Mercúrio ele tem um brilho, é o maior brilho, né, dentre os planetas, tá? Depois é Vênus, depois a Terra e os outros planetas aqui para baixo, né? E Plutão fica depois de Netuno, né? Então eu vou ver se eu coloco uma foto aí de Plutão, tá? De como que seria o Sol, né, um dia lá em Plutão.
tá bom? Vou ver se eu coloco uma fotinha aí na edição. O Sol seria uma bolinha, né? Uma estrela assim maiorzinha. Bom, gente, vamos para 10 aqui, olha. A primeira lei de Kepler, aí o aluno já fala, nossa, lei de Kepler, que é isso? Nunca estudei isso, né? Nível 3, caramba, né? Assunto de física, a gente está até o 9º ano, né? Nível 3, até o aluno do 6º ano que vai fazer. Mas olha para você ver como é a interpretação, gente. A primeira lei de Kepler, também chamada de lei das órbitas, descreve os movimentos dos planetas, luas, cometas e satélites artificiais em torno dos astros nos quais orbitam. Tá? Então, os astros aqui seriam o Sol e os planetas, né? A primeira lei de Kepler para os planetas diz o seguinte: a órbita de cada planeta é uma elipse. Então, a elipse é esse formato aqui, olha. Tá? Então, é um círculo achatado, tá? Então a elipse, olha, se eu fosse desenhá-la aqui, né? Por exemplo, ó, isso aqui é um círculo, né? Aí se eu achatar, tá vendo? É uma elipse, né? Se eu fizer assim, olha, opa, ó, assim é um círculo, né? Agora se eu der uma achatada, ó, é uma elipse, tá vendo? Então uma elipse pode, deixa eu ver se eu consigo, só consigo fazer na vertical e na horizontal, entendeu? Então é um círculo que foi achatado, ó. É uma elipse. Então isso aqui é uma elipse, tá? Então a órbita de cada planeta é uma elipse. Então a Terra, ela gira, os planetas giram em torno do Sol, né? Elas não fazem um círculo perfeito, entendeu? Elas fazem essa trajetória aqui, olha. Tá? Suponha que o Sol esteja aqui assim, né? Por exemplo, aqui, ó. Então a órbita dos planetas, elas fazem uma elipse, entendeu? Então é isso que ele está falando. A órbita de cada planeta é uma elipse, estando o Sol em um dos focos. Então aqui está aqui, olha, foco ocupado, por exemplo, pelo Sol. Então, por exemplo, se um planeta está fazendo aqui essa trajetória, né? Essa elipse, o Sol estaria aqui, tá? E aqui teria um foco vazio, né? Poderia estar aqui ou aqui, tá? E aí ela vai ter dois eixos, né? Ela vai ter esse eixo aqui, olha, por exemplo, nesse caso aqui, olha, que eu fiz aqui, ó, teria esse eixo aqui, que seria menor, e teria esse eixo aqui, que seria o maior, né? Aqui eu teria esse eixo aqui, que é o maior, e aqui esse eixo que é o menor, tá? Aí aqui, a primeira lei, isso aqui é a primeira lei de Kepler para os planetas. Agora vamos ver a primeira lei de Kepler para os satélites de Júpiter. Aí ela diz o seguinte, que a órbita de cada lua de Júpiter é uma elipse também, estando Júpiter num dos focos. Então é a mesma coisa, entendeu? Então primeiro aqui, né, foco ocupado, por exemplo, pelo Sol, e a de Júpiter também, seria aqui Júpiter e aqui as luas de Júpiter orbitando, né, em formato, numa trajetória de elipse, tá? Agora outra aqui, a primeira lei de Kepler para os satélites de Saturno diz o seguinte, a órbita de cada lua de Saturno é uma elipse, estando Saturno num dos focos. Então, percebe que é a mesma coisa aqui, a primeira lei de Kepler para o Sol, né, estando o Sol num dos focos, ou os satélites de Júpiter e de Saturno, é a mesma coisa, né? Descrevem a mesma trajetória, tá? Em forma de elipse, e o Sol, né, no caso ali dos planetas, ele vai estar aqui num dos focos, e no caso de Júpiter e de Saturno também eles estarão aqui num dos focos, e as suas luas orbitando em volta dele aqui, né, numa trajetória de elipse, tá? Assinale a expressão correta da primeira lei de Kepler para a Terra. Então você tem que fazer uma analogia, né? Você vai ver, olha, do Sol, de Júpiter e de Saturno falou praticamente a mesma coisa, né? Então, poxa, da Terra a gente tem um satélite também, né? Então é como se aqui fosse a Terra, e o que faria essa órbita aqui, né, em volta da Terra? Seria a Lua, né? A Lua ou os satélites artificiais. Então, ó, a órbita de cada satélite artificial da Terra é uma elipse, estando a Terra num dos focos. Pronto, essa daqui é verdadeira. É a mesma coisa que está dizendo aqui, né, em Saturno e para Júpiter. Vamos ver a B. A órbita de cada lua de Saturno é uma elipse, estando Saturno num dos focos. Verdadeira, né? Tá dizendo aqui também. Só que olha aqui, gente, a pergunta.
Assinale a expressão correta, olha, assinale a expressão singular, então não está falando que é uma só, que é verdadeira. Não está falando assim, assinale as expressões corretas, né? E assinale a expressão correta da primeira lei de Kepler para a Terra. Então, poxa, eu não quero saber de Saturno, não quero saber de Júpiter. A órbita de cada planeta é uma elipse estando o Sol num dos focos. Ele quer saber da Terra. Então já é a primeira aqui, tá vendo? Aí a letra I, os satélites artificiais não obedecem à primeira lei de Kepler. Aqui no enunciado já está falando que a lei de Kepler descreve os movimentos dos planetas, luas, cometas e satélites artificiais, tá? Então, tudo falso, só a primeira é verdadeira, tá? Então, é só marcar um xizinho aqui, né? Eu assinalo um xizinho aqui e ela é a resposta correta, tá? Vamos para 11? A 11, ó, só mudei aqui porque o enunciado é o mesmo, né? Então já economizar um pouco de tempo aqui. Mesmo enunciado, a primeira lei de Kepler, também chamada lei das órbitas, descreve os movimentos dos planetas, luas, cometas e satélites artificiais em torno dos astros nas quais orbitam. Então, mesmos exemplos ali, tá? Da 10. Assinale a expressão correta da primeira lei de Kepler para o Sol e seus cometas. Agora ele quer saber do Sol e seus cometas. Então, olha a primeira. A órbita de cada cometa é uma elipse estando Júpiter em um dos focos. Não, né? Ele quer saber o Sol e seus cometas, tá? Então, os cometas, eles fazem o movimento aqui, né, de translação aqui em volta do Sol, tá? E o Sol é um dos focos, concorda? Então, o Sol é um dos focos. Então, não estou querendo saber de Júpiter, não estou querendo saber de Saturno, não estou querendo saber da Terra, e os cometas não obedecem à primeira lei de Kepler. Poxa, aqui ele já está falando que a primeira lei de Kepler descreve os movimentos dos planetas, luas, cometas e satélites artificiais. Então, nessa primeira, por eliminação, eu já chego na letra C, né? Porque, olha, a primeira está falando de Júpiter, a segunda é de Saturno, a letra D está falando da Terra, a última está falando que os cometas não obedecem à primeira lei de Kepler, contrariando o que o enunciado da questão 11. E a letra C, então, eu vou ler ela agora, né? Que é a única que sobrou. A órbita de cada cometa é uma elipse, estando o Sol num dos focos. Pronto, é essa aqui mesmo, a 11. Tá? Então, você vê, não precisa nem gastar muito tempo, né? Vamos lá para 12? A 12, gente, olha, mesmo enunciado, tá? Primeira lei de Kepler, também chamada de lei das órbitas, descreve os movimentos dos planetas, luas, cometas e satélites artificiais em torno dos astros nas quais orbitam. Primeira lei de Kepler para os planetas diz o seguinte: a órbita de cada planeta é uma elipse, estando o Sol num dos focos. Para Júpiter, para Saturno, mesma coisa, né? Então, as luas vão girar em torno deles, né? Faz a órbita em forma de elipse. E Júpiter e Saturno, respectivamente, vão estar nos seus focos ali, que seria esse ponto aqui, ó, tá? Aí vamos ver a pergunta agora, olha. O que ele quer, né? O que o exercício pede? Assinale a expressão correta da primeira lei de Kepler para o Sol e seus asteroides. Aí, olha, aqui ele já está falando que a primeira lei de Kepler, né, descreve os movimentos dos planetas, luas, cometas e satélites artificiais em torno dos astros nos quais orbitam. Ixi, não está falando nada de asteroide, né? Então vamos ver aqui. A órbita de cada asteroide, uma elipse, estão na Terra num dos focos. Não. A órbita de cada asteroide, uma elipse, estão no Saturno. Não. Júpiter. Não. Bom, aí sobrou duas pra gente aí, né? A órbita de cada asteroide é uma elipse, estando o Sol num dos focos. Os asteroides, como são muito pequenos, não obedecem à primeira lei de Kepler. E aí a gente vê aqui, né? A primeira lei de Kepler, também chamada lei das órbitas, descreve os movimentos dos planetas, luas, cometas e satélites artificiais. E você fala assim, caramba, não tá falando nada de asteroides ali, né? Só que os asteroides, gente, olha, tudo que entra no sistema solar, pode vir um asteroide, né, que é uma explosão de uma estrela, por exemplo, né, joga fragmentos como se fosse uma granada, tá? A estrela explode e vai fragmentos e viram asteroides, né? Então, a partir do momento que o asteroide ele entra ali num campo gravitacional do Sol, ele passa assim a orbitar o Sol, né? Tudo que chega próximo ali do Sol, né? E próximo, quando eu digo, é ali, por exemplo, Plutão, né? Tá longe pra caramba, mas ele orbita o Sol, né? Então, para ver como o Sol ele exerce uma força gravitacional muito grande. O sistema solar não é só o Sol
os 8 planetas e suas luas, né? Tem vários asteroides que estão ali orbitando também em volta do Sol, tá? Eles caíram no campo gravitacional do Sol, eles vão ficar orbitando até que o Sol exploda, né? Então eles vão ficar bilhões de anos ali orbitando o Sol, fazendo sempre aquele mesmo caminho, tá? Tem até, inclusive, quando eu era criança, em 86, teve um cometa que passou, chamava Halley, e ele passa, a cada 76 anos é possível ver ele passando pela Terra, próximo à Terra, né? Então, por quê? Como que os astrônomos, né, os físicos, eles sabem disso, né? Porque eles estão em translação, né? Movimento de translação em volta do Sol. Então eles sempre vão aparecer, de tantos em tantos anos vai aparecer aquele cometa, aquele asteroide, né? Eles já têm previsões aí de asteroides que podem entrar em rota de colisão com a Terra. Por quê? Porque eles estão orbitando em volta do Sol, tá? Então eles obedecem sim à primeira lei de Kepler. Todos os corpos celestes obedecem à primeira lei de Kepler, sejam pequenos ou não, eles vão obedecer, tá? Então aqui vai ser a letra D. A órbita de cada asteroide é uma elipse, estando o Sol num dos focos, tá bom? Então tudo caiu no campo gravitacional do Sol, ele vai entrar na órbita do Sol, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido aí, e eu volto com a 13 aí no próximo vídeo, tá bom? Até a próxima, gente.